Salve, salve galera, aqui estamos para mais um bate-papo de sociologia. Sobe a vinheta e cuida! Então galera, na nossa discussão sociológica de hoje, nós temos em questão os tipos de estados, as formas de governo, assim como também especificamente o totalitarismo e o autoritarismo. A gente vai aqui retroagir, retornar ao período da história onde o liberalismo ele entra em xeque e ele chega a uma crise, desde a crise de 1929, onde o capitalismo mundial passa por uma série de conturbações, com o crash de Nova York, com a queda da Bolsa de Nova York, e as consequências são múltiplas, inclusive no campo político. É aqui que surgem outros tipos de governos que são contra a espécie liberal da economia, contra a democracia. E falaremos aqui do fascismo, do nazismo, do socialismo, o socialismo real, que veio na União Soviética a colocar em xeque várias situações antigas do modo capitalista. Então esses tipos de governos, eles vêm a agregar em uma forma de governo própria, onde o Estado ele vai centralizar as ações, diminuindo a liberdade e impondo a sua intervenção. Bem, antes de mais nada, eu quero que a gente entenda a diferença entre um Estado federativo para um Estado unitário. Ora, o Estado unitário, ele é único, ou seja, existe apenas uma esfera de governo que comanda todo o território. Então, esse Estado unitário, ele é muito específico para um certo tipo de absolutismo, autoritarismo. Normalmente, eles são condicionados àquela espécie de governo chamada de monarquia, o governo de uma só pessoa. Então, esse tipo de Estado ele é condicionado a esses fatores únicos, diferentemente do Estado federativo, que no caso o Brasil se enquadra no federalismo, a exemplo dos Estados Unidos, onde existe sim uma união, um Estado maior. No entanto, os outros Estados federados, eles têm sim sua liberdade, autonomia para criar suas próprias leis, o legislativo atuante, o seu próprio judiciário e o seu próprio governo executivo, que seria ali, no caso dos estados do Brasil, o governador. Outro ente federativo também e federado é o município. Ou seja, mais uma vez, a autonomia vai descentralizando o poder. Os estados federativos, antes de tudo, eles são estados onde eles combatem o autoritarismo. E é por isso que é importante sabermos da diferença entre Estado unitário, único, controle geral, e Estado federativo, que dá uma ideia de descentralização e autonomia para os estados. Bem, galera, com a crise de 1929, o ambiente político e econômico da época fica bem conturbado. Aquela liberdade exagerada que era dada para as empresas, que era dada para os governos, com negociatas, inclusive sobre a Bolsa de Valores, ela entra em colapso, uma vez que não existia um regulamento para o mercado. Então a supervalorização causou também uma deflação seguida de uma inflação. E isso causou a crise. Então, nesses aspectos, a gente tem um período onde o mundo fica conturbado. A Bolsa de Nova York ela quebra. Isso vai afetar praticamente o mundo todo, porque os Estados Unidos, na época, eram os principais credores de todo o mundo. Emprestavam, financiavam dinheiro, compravam de todo o mundo, exportavam, importavam também. Então, a economia americana era de suma importância para o mundo todo. E o liberalismo, o laissez-faire do antigo liberalismo de Adam Smith, da ideia onde a gente busca lá na França, Quesnay, por exemplo, onde a gente coloca a fisiocracia, essa ideia ela é superada por um novo momento onde a crise é instalada. E essa crise, ela é praticamente a causa do surgimento de alguns tipos de governos e sistemas e ideologias, como o socialismo real, que visava, de acordo com os preceitos de Karl Marx, de Friedrich Engels, que são dois sociólogos estudantes de política e de sociedade, que
colocam a ideia de uma revolução do proletariado. Eles afirmam no socialismo que o mundo ele fica em uma dicotomia, em uma divisão entre duas classes. Uma dos proletariados, aqueles trabalhadores que só tinham o seu salário para se manter e manter sua família, e a classe da burguesia, onde essa estava acima de todos e era a principal beneficiada com esse sistema. Então eles colocam a ideia de uma revolução, onde esses meios de produção de riqueza iriam ser tomados pela classe trabalhadora, para assim fazer uma sociedade mais justa por meio de um sistema novo, que seria o socialismo e, por final, o comunismo. No entanto, esse sistema, esse tipo de governo, ele vai começar a passar por uma revolução, por mudanças radicais, nomes como Trotsky, nomes como de Stalin e principalmente de Vladimir Ilyich Ulyanov, o famoso Lenin, é o grande pai da Revolução Russa. Eles conseguem tomar o poder na Rússia, mas logo depois, o pão, a paz e a terra, essa ideia do lema revolucionário passa a ser substituído por Stalin para um governo autoritário, totalitário, que era ditatorial, que era opressor. Então esse sistema socialista ele passa a ser um socialismo real e ruim na época. Veja bem, a ideia do socialismo era boa, uma ideia onde nós tínhamos uma sociedade mais justa. Porém, essa ideia teórica, na prática, ela não aconteceu, porque o Joseph Stalin, que seria logo depois o grande líder da União Soviética, ele vai suprimir até as ideias revolucionárias, implementando a sua ditadura. Outro tipo de forma e sistema de governo da época passa a ser colocado como nazismo e fascismo. O fascismo de Benito Mussolini na Itália e o nazismo lá na Alemanha. Então esses sistemas, por exemplo, o nazismo era opressor, era racista, era preconceituoso, era discriminatório. Esse tipo de Estado ele passa a ser marca do totalitarismo e o fascismo muito semelhante ao nazismo. Inclusive os dois andavam de mãos dadas na Segunda Guerra Mundial. Esses dois tipos de sistemas, de forma de governo, assim como o socialismo, na época, são considerados totalitários. Sabe o que é um governo totalitário? É onde o governo ele tem total domínio sobre todas as ações do Estado, sobre o trabalho, a economia, a cultura, a educação, a religião, a imprensa. Ou seja, o Estado ele tem um poder total sobre o território. Inclusive, no partido, é muito comum nesses tipos de governos nós termos apenas um partido, e assim nós temos um poder total daquele único partido. Então, para fecharmos, o Estado totalitário ele vem a ser o que de acordo com este slide que eu vou colocar aberto para vocês agora? Ele vem a ser um regulador, ele vai regular a economia, a política, a cultura, a vida social, a vida pessoal, ou seja, tudo é por meio da intervenção do Estado. Ele vai ser também antidemocrático, a maioria nem sempre vai participar e vai saber escolher. Então ele tende a ser um Estado antidemocrático, o povo não participa da escolha, e se participa é apenas por meio de um único partido. No caso do nazismo, do fascismo, no caso do socialismo real da União Soviética. Ele também é antiliberal. Ele defende que o Estado deve sempre intervir na economia, deve intervir nos interesses coletivos, deve colocar regramentos individuais. E esse Estado totalitário, ele fala o seguinte, ele fala que toda pessoa tem que trabalhar de acordo com os interesses do Estado. Não existe aqui interesse individual, existe sim o interesse do Estado. E um rígido controle das mentes por meio de interferência na cultura, na educação, na publicidade, na imprensa. Então percebam que o Estado totalitário ele tem essas marcas. É bom colocar como contraponto Estado autoritário. E para finalizarmos, nós temos um contraponto. O Estado totalitário, por natureza, ele já é autoritário.
mas alguns estados eles podem ser autoritários sem serem também totalitários. O estado totalitário por si só já é autoritário, mas existem alguns estados autoritários que utilizam do autoritarismo, mas não conseguem ser totalitários por uma resistência. No caso, é bom a gente distinguir, como por exemplo, o estado autoritário, ele utiliza uma forma de governo em que o governante exerce um poder sem respeitar a democracia. Ou seja, ele governa de acordo com suas vontades, o anseio do seu grupo político, o grupo político a qual ele pertence influencia na conduta, seja ela conservadora, ou seja, ele vai induzir aquela política de força, uma política de pressão. Então, assim, são características desses estados autoritários. Um forte nacionalismo, o militarismo, que é o foco principal de estados autoritários, né? O desenvolvimento da indústria de balas, indústria bélica, o regimento, né? O regime passa a ser muito antidemocrático, não respeita as opiniões, não respeita as ideias contrárias. O regime ele passa a ser também antiliberal. A intervenção do Estado acontece e ele é contra a ideia do marxismo, né? Dos regimes socialistas. Eles são contra os autoritários, são contra o socialismo. Então essas características, elas são do Estado autoritário. Aqui no Brasil, nós já tivemos exemplos como no regime de 64, já tivemos exemplos também como no regime autoritário de Getúlio Vargas. O Vargas, inclusive, ele tenta implementar o totalitarismo. No entanto, ele recebe algumas resistências, né? E o estado do Vargas é muito mais autoritário e ele tenta implementar o totalitarismo sem grandes sucessos, mas, enfim, a diferença primordial é essa. Então, galera, esse foi nosso momento cheio de informação. Então, se sentirem alguma dúvida, podem estar retornando o vídeo, vendo novamente, pesquisando. E, se for o caso, podem entrar em contato que a gente vai tentar sanar e diminuir todas as dúvidas. Fiquem com Deus e até uma próxima.